Bem, agora a gente sai um pouco dessa formalidade, desse protocolo de abertura, e nós vamos mais para os nossos trabalhos propriamente dito do evento. O desafio da sustentabilidade, ele surgiu da importância de redução dos gastos e do controle das contas públicas. O governo federal, ele lançou, no decorrer dos últimos anos, alguns programas com foco na eficiência do gasto público, né, na eficiência do gasto energético, do consumo de energia, a questão da agenda ambiental da administração pública, voltada para a questão dos recursos hídricos, e por último, o projeto Esplanada Sustentável. O projeto Esplanada Sustentável, quem é da administração pública conhece, é um projeto que tem como foco a redução de 12 ou 13 despesas, as principais despesas na administração pública. Dentre elas, o consumo com água, energia, vigilância, telefonia, material de consumo, diárias, passagens e etc. E quando esse programa foi lançado, o programa ele visava que nós tínhamos que reduzir 10% do gasto dessas despesas. E o Ministério da Educação se encontrou numa situação difícil. Como que nós vamos reduzir 10% do valor dessas despesas se nós estamos em plena expansão? Nós estamos abrindo universidades novas, nós estamos abrindo campos novos nos institutos, nós estamos aumentando o número de alunos, estamos aumentando o número de professores, estamos aumentando a nossa infraestrutura. Como é que nós vamos reduzir esses gastos? Então, essa foi a grande pergunta. A limitação do projeto é como fazer essa redução. E aí, a equipe do Ministério da Educação, lá da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério, que tinha a incumbência de organizar o orçamento do MEC e acompanhar a redução desses gastos, precisava saber como fazer. E aí, inspirado já em iniciativas que acontecem em outros lugares, como no governo Obama, que tem a inovação na gestão pública através da participação social, onde é consultada a população ideias voltadas para a administração pública, e a sociedade participa com essas ideias. Tem também um desafio de ideias que a NASA promove, também captando ideias. A Marinha Americana também tem um projeto semelhante, onde ela consulta a população com ideias inovadoras também. E aí a gente percebeu que já existe outros setores, a administração pública principalmente, utilizando ferramentas para a gente buscar essas informações, para a gente ouvir o cidadão, para a gente ouvir os nossos colaboradores, de como a gente reduzir esses gastos. Professor Paulo Bermejo. Bom, baseado nessas experiências, nós desenvolvemos pesquisas acadêmicas, científicas, a partir de trabalhos de orientação de mestrado em administração pública, voltados para a área de inovação, e buscamos nessas pesquisas quais seriam então essas práticas, algumas delas o Wagner reportou, mas outros conceitos também que pudessem ser incorporados em uma proposta inovadora. E aí foi então que a gente uniu os principais conceitos que pudessem dar suporte ao projeto Desafio da Sustentabilidade. Então nós embasamos um foco em gerar inovação, mas para alcançarmos a inovação, seria desenvolver novas medidas na gestão das instituições voltadas para a redução de gastos de energia, por meio da participação social. Então, a participação social nesse projeto foi considerada como um meio para alcançar o resultado. E para que nós pudéssemos criar um engajamento da comunidade acadêmica em torno dessa causa, o que nós fizemos? Trabalhamos com um conceito que é chamado de gamificação e tem sido bastante explorado na iniciativa privada, que é você criar uma disputa sadia junto aos participantes, para que eles pudessem se engajar e buscarem, então, mais pessoas para assumirem junto conosco essa causa. E a proposta do projeto, ela
passou por um primeiro momento que foi uma grande consulta pública, e para que a gente viabilizasse essa consulta, nós não queríamos restringir tipos de ideias. Então, a pessoa podia dar uma ideia que para ela poderia ser uma ótima ideia na instituição dela, mas para outra talvez nem tanto. Então, o foco foi avaliar a popularidade das ideias numa espécie de um grande brainstorming, que é considerado na literatura como crowdstorming, que seria o brainstorming na multidão. E alguns conceitos, algumas frases inspiraram a gente nessas decisões também. Então, uma frase interessante do Thomas Edison diz: se quiser ter uma boa ideia, tenha uma porção de ideias. Você potencializa a oportunidade de receber grandes soluções. Nós objetivamos encontrar soluções que pudessem ser aplicadas nas mais diversas instituições federais de ensino. Então, como eu já disse, algumas poderiam ser ótimas para para outra não, dependendo da sua região, da sua cultura, enfim. E aí, os conceitos de crowdstorming e gamificação foram importantes, porque o que nós conseguimos com esse projeto, nós percebemos durante toda a interação da consulta feita durante 91 dias, foi que as pessoas, elas passaram a ser agentes de inovação. Elas chegavam em casa e pediam para a família ajudar a ter alguma ideia que pudesse reduzir o consumo de água e energia. Chegavam nos seus colegas nas repúblicas dizendo: ó, entra no sistema, curte a minha ideia, comenta, ajuda eu a aprimorar essa ideia, porque eu quero ganhar o prêmio, quero levar o prêmio para a minha instituição. Bom, e aí uma outra frase também inspiradora, que é: uma pessoa com paixão é melhor que 40 pessoas simplesmente interessadas. Então nós somos nessa causa. Bom, então, resumindo, o objetivo foi obter ideias inovadoras para permitir a redução de gastos com energia elétrica e água e subsidiar o projeto Explanar Sustentável através do envolvimento de alunos, professores do MEC e comunidade brasileira. 104 instituições, como foi já reportado, e nós conseguimos envolver, então, o público-alvo direcionado, né, foi para 2 milhões de pessoas, entre alunos, servidores e egressos, e nós consideramos muito relevante desenvolver esse tipo de trabalho, porque o público que foi direcionado para essa consulta é um público líder na criação de conhecimento, né, que são os institutos e as universidades. Professor Paulo, e assim, a gente tem, no caso do Ministério da Educação, universidades e institutos, a faca e o queijo na mão. Nós temos professores, especialistas, pesquisadores, alunos, então a gente pegou a ferramenta e foi nesse público que tem condição de produzir esse conhecimento. Vale a pena a gente salientar a parceria que nós tivemos do FORPLAD, o Fórum de Pró-Reitores de Administração e Planejamento das Universidades Federais, e o FORPLAN, o Fórum dos Pró-Reitores de Administração e Planejamento dos Institutos Federais. Estivemos com os pró-reitores, apresentamos a proposta do desafio, e os pró-reitores se engajaram e levaram isso para os seus reitores e para a sua universidade, colocaram no seu site e divulgaram. Então, o engajamento dos pró-reitores das universidades e institutos foi fundamental para a gente conseguir atingir o público que nós gostaríamos. Com certeza. E, inicialmente, poderia parecer uma simples consulta, mas tinha por trás toda uma metodologia que busca você captar na fonte essas soluções, passar por um processo de amadurecimento dessa ideia, avaliação de popularidade, avaliação por uma comissão técnico-científica, até você conseguir disponibilizar, que hoje, né, esse momento importante, que foi o lançamento da cartilha, e no período seguinte fazer o acompanhamento, monitoramento dos resultados de implementação dessas ideias. Tá? Aqui a gente tem algumas fotos, então uma foto aqui, o engajamento que a gente percebeu. Então, nós temos aqui a equipe, por exemplo, da Federal do Piauí, engajada no processo, fazendo estandes na universidade, campanhas, parando os carros na entrada, dizendo: gente, temos que reduzir os gastos, ajude a gente com propostas. Não foi à toa que levaram a maioria dos prêmios, né? O próprio reitor Arimateia, que está aqui, ele ia para a frente da universidade, vestindo a camisa, entregando o panfleto e chamando os seus alunos, os seus professores a participarem do desafio. Aqui nós temos, já no segundo momento, uma equipe técnica, o Wagner lembrou muito bem, o apoio do FORPLAD e do FORPLAN, com representantes indicados, então, por esses fóruns, para que pudéssemos, então, avaliar essas ideias
e conseguíssemos, então, identificar ideias que pudessem ser aplicadas na maioria dessas instituições, avaliando o custo, aplicabilidade e benefício com a implementação. Bom, para que nós pudéssemos, então, fazer essa grande consulta envolvendo essa técnica de crowdstorm, nós utilizamos uma ferramenta de software que ofereceu suporte à metodologia do projeto, né, que a proposta, então, por trás de toda essa consulta, seria a gestão da inovação por meio da participação social. E aí, estou registrando, né, uma ferramenta desenvolvida por uma empresa incubada na Universidade Federal de Lavras, possui histórico já de geração de inovações e grandes consultas entre órgãos públicos do país, e foi cedida gratuitamente, customizada para atender as demandas específicas do Ministério. E aí, essas demandas entram, por exemplo, toda a segurança que tem no sistema do Enem, por exemplo, foi tudo repassado dentro desse ambiente, dessa plataforma, para que pudesse dar segurança aos participantes e às instituições também. No modo geral, a metodologia a gente considera que é o grande diferencial do projeto, como diferencial na gestão pública, que é você incentivar e capturar ideias com todo o seu público. Em muitas instituições, eu não estou me referindo exclusivamente a instituições públicas, mas determinadas ideias muitas vezes não chegam aos superiores porque elas passam por níveis hierárquicos e, por N motivos, elas podem não chegar a esse nível adequado. Dessa maneira aqui, todo mundo tem o mesmo direito de voz. Todo mundo pode oferecer as ideias, avaliar, comentar, inclusive tendo acesso a todo esse conteúdo. A outra proposta que está enraizada nessa metodologia é administrar por soluções e não por problemas. Então, o público é direcionado a enviar uma proposta. Ele pode até dizer que tem um problema de um gasto excessivo de água na instituição dele, mas ele tem que encontrar uma solução e apresentar essa solução. Então, é você direcionar a população para sair de uma postura reativa e passar uma postura proativa. Outra característica foi trabalhar com o conceito de gamificação, estimulando, interagindo e aprimorando todos essas ideias, esses conceitos foram recebidos, motivados por prêmios. Então, a premiação das pessoas físicas, nós conseguimos através de uma parceria com a Fundação de Apoio, e a premiação que as universidades receberam, e os institutos também, é um valor significativo, mas ele deve ser integralmente utilizado para promover melhorias em termos de sustentabilidade e redução de custos nessas instituições. Então, é um recurso que está recebendo para poder investir e alcançar esses objetivos do projeto, implementando, inclusive, se for de interesse, as próprias ideias. E, de um modo geral, então, promovendo a gestão participativa. Você permite que um aluno que recém chegou, alguém que está vindo de uma experiência no exterior, conhece alguma prática nova, ou, enfim, de outra região, por que não pode ser feito isso aqui? Tá aí, esse é o momento de você apresentar essa solução. Então, essa foi a metodologia do projeto. Isso aqui era a imagem inicial do site, onde cada cidadão não precisava ser aluno nem professor para participar. O projeto foi aberto a toda a comunidade, a todo cidadão. Quando a pessoa fazia o seu cadastro, a pessoa física, o sistema já disponibilizava a lista das instituições que ela deveria se vincular. Ou seja, as universidades e institutos não puderam apresentar ideias. O papel das universidades e institutos era fomentar na comunidade acadêmica e para os seus alunos, para que eles participassem do desafio. Ao aluno, à comunidade, a alguém se cadastrar para participar do desafio, ele deveria dizer qual a instituição federal de ensino que ele gostaria de participar. E aparecia a lista das 41 instituições da Rede de Educação Profissional e Tecnológica e das 63 universidades. A partir desse momento, quando alguém começava a participar do desafio, ele apresentava uma ideia, essa ideia, o edital previu que ela valia X pontos, e a partir dali, cada curtida por alguém da comunidade, cada comentário ia pontuando, e à medida que o participante ele ia recebendo a pontuação e subindo no ranking, a universidade ou instituto que ele estava vinculado também recebendo a pontuação semelhante. Muito bom. E aí, para que conseguíssemos, então, alcançar os objetivos em torno dessa geração, prospecção de soluções, nós desenvolvemos um trabalho forte por trás para poder
continuar envolvendo as pessoas durante todo esse processo. E aí nós desenvolvemos e aplicamos também outras técnicas que não foram mencionadas inicialmente, mas, por exemplo, técnicas relacionadas a marketing para inovação no setor público, trabalhando com a técnica de marketing inbound, que é para gerar interesse, para aumentar o engajamento das pessoas. Então, aqui nós temos, nessas imagens, campanhas que foram enviadas periodicamente a todos os participantes do projeto. E aí a ideia do marketing inbound é você gerar conteúdo para estimular a pessoa a participar. Não é bombardear com solicitações, é um marketing um pouco mais inteligente, que também trabalha num orçamento muito ínfimo comparado a outro tipo de marketing. E aí, para vocês terem uma ideia, todas as campanhas foram geradas. Durante os 91 dias, nós enviamos 2 campanhas por semana. E aí, pesquisas científicas foram subsidiando essas campanhas, gerando informações para incentivar as pessoas a se engajarem nessa causa. Aqui a gente tem alguns exemplos. Uma delas é: por que sua ideia é importante para reduzir o consumo de energia? Então a gente trazia ali informações sobre o cenário do consumo de energia no setor público no Brasil, o quanto que aquela participação era importante e por que a gente estava realizando essa oportunidade para as pessoas participarem. A gente tem uma outra, por exemplo, em um determinado momento já tínhamos recebido já mais de 6.000 ideias, em algumas semanas iniciais do projeto, e aí nós colocamos lá: veja quais os benefícios os participantes obtêm ao participar de um desafio de ideias. Então, quais os benefícios de aprendizagem, isso com base em pesquisas científicas que nós temos desenvolvidos nos nossos programas de pós-graduação na Universidade Federal de Lavras. E aí o que nós conseguimos nesse engajamento foi receber uma nova ideia a cada 7 minutos durante os 91 dias, contando 24 horas no dia e finais de semana inclusive, uma nova curtida a cada 4 segundos, então o ambiente era o tempo todo carregado de acessos, 12 novos comentários a cada 1 minuto, 6 novos participantes a cada 1 hora, dezenas de reportagens na mídia e acessos de 32 países. Tá? Repercussão do projeto na mídia. Esse é um projeto que a gente comenta e fala com bastante orgulho, modéstia à parte, porque ele gerou uma mídia bastante positiva. Nós estávamos numa época, 2 minutos, estávamos na época para realizar, na próxima realização das eleições, e foi desenvolvida uma comunicação mais via as instituições mesmo, né? E com base nisso, foi suficiente para que a imprensa toda então tivesse dando cobertura a esse projeto, tá? Então, o desafio da sustentabilidade, ele trabalhou com foco em redução do consumo de energia elétrica e água para prospectar a inovação na gestão das IFES. E aí agora, na sequência, eu vou pedir a Carol para que ela comente um pouco sobre algumas das ideias que foram selecionadas. Então, bom dia. Como vocês receberam aí, o ministro lançou aqui, depois de todas essas ideias, nós montamos um grupo, como foi dito, que tem até uns participantes aqui presentes, e selecionamos as ideias mais fáceis de ser aplicadas, as que o grupo considerou mais propícias para estar numa coletânea de ideias. Nós temos 108 ideias nessa coletânea, que é para ajudar as instituições a realmente reduzir, a ajudar, já que foi feita toda essa sensibilização nas instituições através do desafio, agora continuar com isso, também divulgando as ideias de outras instituições, para que todas tenham acesso a essas ideias. Então, eu vou resumir aqui rapidinho algumas ideias que nós temos na coletânea que vocês receberam. Uma delas é reorganizar os horários de aula por conta do ar-condicionado. Nós sabemos que nas instituições federais de ensino já existe um planejamento por diversos motivos, mas entrar essa questão energética dentro desse planejamento. Então, uma sala de aula ocupada ali por 2 horas, de repente fica ociosa por 2 horas e vai ser ocupada novamente. E o ar-condicionado precisa ser religado, e a gente sabe que esses minutos iniciais são os que mais consomem energia. Então, havendo um planejamento para que as salas não fiquem ociosas, a segunda aula aproveita o resfriamento da primeira e assim por diante, para não gastar muita energia. Uma outra ideia...
Uma outra ideia é estimular a criação de espaços de estudo ao ar livre. Então, nós estamos muito acostumados com nossas bibliotecas fechadas, com luzes ligadas, ar-condicionados. E aí, algumas instituições já possuem esses espaços ao ar livre para estudo, e foi uma outra ideia sugerida também na nossa coletânea. Implantação de destiladores de águas mais eficientes. Durante o desafio, nós percebemos que o destilador de água incomoda muito em relação ao consumo de água e energia nas nossas instituições. Eles são necessários para as nossas pesquisas, nos nossos laboratórios, mas eles utilizam bastante água e precisam estar ligados o tempo inteiro. Então, por conta disso, muitas ideias foram sugeridas. Essa aqui é a ideia de um destilador que funciona por energia solar. Assim, não precisa ficar com o aparelho ligado o dia inteiro. Teve ideias também que são mais arquitetônicas, de iluminação. Essa ideia aqui dos cobogós, ela serve tanto para ventilação como para iluminação natural. Então, assim, a gente economiza tanto a energia da lâmpada quanto do ar-condicionado. E aqui algumas ideias para a água. Então, eu selecionei aqui umas ideias bem simples de serem aplicadas. Por exemplo, aproveitar as águas do bebedouro para limpeza, para descarga. Aqui a gente tem a foto de uma instituição que pegou de uma maneira bem simples, quase sem nenhum custo, um balde, colocou ali ele capta toda a água que está sendo desperdiçada nos bebedouros e depois usa para limpeza de banheiro e de outras áreas, regar jardim, enfim. Aqui essa é uma outra ideia também voltada aos nossos destiladores, mas agora por conta da água. Essa é uma ideia muito interessante. O Instituto Federal do Ceará até compartilhou todo um esquema que eles já têm pronto lá, que eles economizam 10.000 litros de águas por dia com esse destilador aqui. Então, a gente está compartilhando para que outras instituições também possam usar esse destilador que recircula a água e assim desperdiça muito menos nas nossas pesquisas. Carol, só quebrando o protocolo aqui, eu estava conversando com o reitor do Instituto Federal da Bahia. Eles implementaram lá em 5 campos a captação de água da chuva. E em 6 meses, com esse sistema, o Instituto Federal da Bahia conseguiu economizar 250 mil litros de água em 6 meses utilizando esse sistema. Então, eu estava conversando com o reitor sobre isso. Então, tem várias ideias que já estão sendo implementadas por muitas das instituições de vocês. Essa é a mais bacana. Exatamente. E o desafio fez com que essas ideias fossem compartilhadas, o que é muito interessante. Essa é uma ideia que a gente pode colocar em prática até em nossas casas. Uma das ideias que colocaram no desafio foi diminuir as caixas de descarga. A gente sabe que aquelas caixas antigas, elas são muito grandes e utilizam muita água. E aí alguém comentou, não precisa reduzir a caixa. A gente pode colocar um volume morto lá, uma garrafa PET cheia de água, de cascalho, e aí aquele volume que a gente colocar vai ser economizado. Então, colocando uma garrafinha de 500 ml, você economiza meio litro de água a cada descarga. Isso aqui foi bacana, que no dia que aconteceu isso, a equipe, os moderadores estavam vendo as ideias, né? E alguém postou a ideia, né? Reduzir o tamanho das caixas d'água dos banheiros. Aí outra pessoa foi lá e comentou, para que você vai gastar dinheiro trocando a caixa d'água, se só colocando um volume dentro da caixa d'água você já atinge o objetivo? Ou seja, né, alguém que interagiu com uma ideia de outra pessoa e com isso a ideia já foi sendo aprimorada no próprio desafio. Uma coisa bacana, Carol, só um espacinho, é que isso tudo aconteceu antes do Caldeirão do Hulk falar sobre isso. E o que já foi aprimorado de uma outra ideia, porque a ideia original era colocar tijolos de barro para economizar. Mas aí alguém comentou que os tijolos, eles vão se deteriorando e entope a caixa de descarga. Então, o melhor ainda seria colocar as caixinhas. Então, assim, uma ideia vai sendo aprimorada. E ainda você dá uma destinação para a garrafa PET para ela não cair no meio ambiente. Exatamente. Então, uma ideia foi aprimorando, e essa é uma ideia que a gente gosta muito por tantos refinamentos que ela teve e por ser tão fácil e tão barato de colocar em prática. Outra que também é muito fácil de colocar em prática e tem um custo baixo é usar arejador ou
um restritor de vazão nas torneiras. Pesquisas já mostraram que 80% da água pode ser economizada em torneiras assim. Então, realmente é um investimento que vale a pena nas nossas instituições. São peças baratas, já tem até instituições que produzem a própria peça para colocar nas torneiras. E agora, né, como nós sabemos, está todo mundo informatizado, nossos alunos, então nós tivemos uma ideia muito interessante também, que foi criar um mecanismo online, um aplicativo no celular, para que as pessoas, ao ver um vazamento, saibam como informar a reitoria ou a equipe responsável, para que rapidamente aquilo lá possa ser sanado. Nós sabemos que nós desperdiçamos muita água com vazamentos, com problemas hidráulicos, então, dessa forma, tendo uma rede controlando isso, as pessoas vão lá, mandam mensagem, ainda não veio, manda foto, ainda não arrumaram, e assim a pressão fica maior para que o problema seja sanado e o desperdício pare de acontecer. Então, realmente, nós tivemos muitas ideias interessantes. Eu sugiro que vocês realmente leiam a cartilha, busquem aplicar. Elas são ideias que foram criadas dentro das nossas instituições, por pessoas que frequentam nossas instituições e para as nossas instituições. Então, diferente de outras ideias, por exemplo, nós vemos aqui os destiladores. Não é o Brasil inteiro que está preocupado com destilador de água, mas nossas instituições estão, porque elas precisam para pesquisa. Então, nós tentamos fazer uma coletânea realmente voltada para as nossas instituições. Nós tivemos ótimas ideias para residências, para condomínios, para prédios e rotinas que não são compatíveis com as nossas instituições. E selecionamos apenas as que realmente são compatíveis, o que não deixa de ser compatível com outros ambientes também. Mas é realmente muito interessante e esperamos que essa coletânea sirva para realmente reduzir o consumo de água e energia, que é uma emergência no nosso país agora. A título de informação e até corroborando com o objetivo do Congresso, só foram impressas as cartilhas que estão sendo disponibilizadas aqui no Congresso, em papel reciclado. A cartilha vai ser disponibilizada no site do MEC, e a portaria que o ministro acabou de assinar, ela solicita, né, ela determina que todas as nossas instituições disponibilizem no site. Nós vamos disponibilizar para todos vocês, ela é de domínio público, então todos os órgãos da administração pública federal, estadual, municipal, instituições privadas podem utilizar a cartilha, podem repassar e disponibilizam no site de todos vocês. Ok. Além da cartilha, se vocês quiserem ter acesso às ideias na íntegra, tem aqui o endereço para poder fazer o acesso, tá? O portal do MEC. E, para a gente encerrar, a gente gostaria de deixar 2 frases aqui para inspirar a mudança. Não há como inovar sem mudar. E para mudar tem que se inspirar. Então, nós trouxemos aqui, quando se abrir uma janela de oportunidades, não abaixe a persiana. Se você acredita que você pode, você tem razão. Se você acredita que não pode, você também tem razão. Ok? Muito obrigado, pessoal. Obrigado.